Hoje eu quero falar um pouco sobre o Morohoshi Daijiro. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o Atlas de Pássaros e o Atlas de Peixes do Morohoshi. Mas o Morohoshi Daijiro é um daqueles autores que é extremamente premiado, extremamente influentes no Japão nos anos 70, quando ele participou de uma seleção para publicar na Kon. A Kon era uma revista que publicava quadrinhos alternativos e autorais, que foi criada pelo Tezuka Osamu para concorrer com a Garou. O Morohoshi ele enviou trabalhos dele para lá, foi selecionado, o Tezuka gostou muito do Morohoshi, chamou ele para publicar na Kon e acabou virando o mentor dele nesse início de carreira. O Tezuka era um sujeito que ele elogiava muito o Morohoshi, tem várias declarações registradas dele falando bem do Morohoshi. Inclusive o Tezuka contava que era bastante difícil conseguir assistentes para trabalhar com o Morohoshi, porque os assistentes não conseguiam imitar o estilo de desenho dele. E o próprio Tezuka fez uma declaração que era que ele, se ele se esforçasse, ele conseguiria imitar o estilo do Otomo Katsuhiro, mas nunca conseguiria imitar o estilo do Morohoshi. Inclusive, sobre essas questões de estilo de desenho, tem um episódio daquela série em que o Urasawa Naoki, ele vai em cada episódio visitar e entrevistar um autor de quadrinhos diferente, e tem um episódio que ele vai na casa do Morohoshi, e o Urasawa comenta sobre como o estilo de desenho do Morohoshi é difícil de imitar, porque ele não tem linhas muito bem definidas. O Morohoshi constrói o desenho a partir da sobreposição de vários pequenos traços até criar a noção de forma e de volume. Em 1974, o Morohoshi ele publicou uma história em quadrinhos chamada Seibutsu Toshi, e por causa dessa história em quadrinhos, ele ganhou o prêmio Tezuka em 1974. E na época foi um tanto polêmico, porque ele ganhou o prêmio por unanimidade do júri, mas ele era um autor novato, ele não tinha nem 4 anos trabalhando profissionalmente como autor de quadrinhos, e já ganhou um dos maiores prêmios de quadrinhos do Japão. Por causa desse prêmio em 1974, ele foi convidado para trabalhar na Shonen Jump, e na época da Jump que ele fez as séries mais longas deles, assim, porque ele tem algumas séries um pouco mais longas, mas o Morohoshi, ele geralmente trabalha com histórias curtas, principalmente com one shot. E quando a gente fala de one shot, né, a gente tem que lembrar que se usa muito pela internet o termo one shot de forma incorreta. Às vezes chamam em edições encadernadas de one shot, sei lá, por exemplo, o Sandland do Toriyama, ou o Koa dele. Eram histórias em quadrinhos em que ele publicou em capítulos mensais durante vários meses, depois de um ano aquelas histórias foram todas encadernadas em volume único, e o pessoal chama o encadernado em volume único de one shot. Isso não é one shot. One shot são histórias de um capítulo só, aquelas que elas são publicadas originalmente, todas de uma vez só. E é isso que o Morohoshi faz muito. Ele faz histórias curtas completas que são publicadas em coletâneas. Ele tem muita publicação de histórias curtas. A maior parte da produção dele é em histórias curtas, mas no período que ele trabalhou na Jump, nos anos 70, ele criou umas séries um pouco mais longas. E o Morohoshi, ele é um autor que ele tem bastante influência do Mizuki Shigeru. Ele trabalha muito com questões de mitologia, de histórias populares, temas vindos de obras literárias e principalmente com terror. Ele é um dos grandes autores de terror ali da década de 1970. Só que o terror do Morohoshi, apesar de ter influência do Mizuki, ele é um tanto diferente, porque o Mizuki ele trabalhava muito com a ideia de pegar, por exemplo, yokais e inserir esses yokais no contexto do cotidiano. O personagem vai na barraquinha lá de lamen e tem um yokai lá comendo. Ele mora num hotel e esse hotel é assombrado porque tem um yokai que mora ali num dos quartos do hotel. Essas criaturas sobrenaturais que pegam um trem junto com as pessoas. É isso que a gente vai ver muito na obra do Mizuki. E o Morohoshi, ele faz muitas histórias que ele pega yokais, pega outras criaturas de mitologias de diferentes lugares do mundo, pega narrativas populares, histórias de terror que são passadas oralmente, lendas urbanas, e faz as histórias de terror dele. Só que essas criaturas, essas entidades sobrenaturais, quando elas se manifestam no mundo, elas não são completamente inseridas no mundo cotidiano. Sempre tem uma noção de estranhamento. Tem um sujeito humano ali que costuma ser o protagonista, ele encara essas coisas sobrenaturais, mas essas coisas sobrenaturais nunca são completamente compreensíveis. Tem um distanciamento, tem algo ali que separa elas do mundo humano. Os humanos nunca entendem exatamente o que está acontecendo. Eles nunca conseguem descobrir como aquelas coisas funcionam. E tem algumas histórias dele que se passam em versões estranhas do mundo. Às vezes é numa versão do mundo que a gente não tem noção se é num passado muito antigo ou se é num futuro muito distante. E ele simplesmente começa a história dentro daquele ambiente, a gente começa a história, acompanha ela, a história termina e ele não nos explica que lugar é aquele. É um lugar que é pós-apocalíptico, é um lugar que é uma civilização da antiguidade, a gente não sabe. Mas a história começa e acaba ali e a gente entende tudo aquilo. Mas ele sempre deixa pontas em aberto. Isso é porque uma das questões que influencia a obra do Morohoshi é um pouco da mitologia do Lovecraft. Aquilo daquelas questões que são inexplicáveis, aquelas forças que são complexas demais para a capacidade mental humana compreender. E outro elemento que tem bastante
bastante forte ali na obra do Morohoshi, nessas histórias de terror dele, é uma temática que ele trabalha com questões do inconsciente e com instintos primitivos humanos. E daí, baseado dessas leituras, ele se apropria de alguns elementos do surrealismo para misturar com o horror dele. Então a obra do Morohoshi parece muito como e se o Mizuki Shigeru tivesse lido Freud e Jung, sabe? Ele pega essas questões do inconsciente, do passado remoto humano e mistura com o sobrenatural, com as lendas, com as mitologias, para criar esse horror de estranhamento. Um horror que ele aterroriza, ele é estranho, ele é desconfortável, mas nunca se é explicado completamente. O protagonista e o leitor nunca recebem todas as respostas. Fica algumas coisas em aberto ali, porque o leitor tem que interpretar. Quando o Morohoshi foi publicar na Jump, ali mais ou menos pela metade da década de 1970, foi quando ele fez as séries deles um pouco mais longas. Uma das mais famosas é a Yokai Hunter. Yokai Hunter, inclusive, tem até adaptação live action. Acho que é um filme de 1991. Mas Yokai Hunter é uma história em quadrinhos que tem bastante influência do Gegege no Kitaro. Aquela ideia, né, de que o Kitaro era aquele yokai que foi criado por humanos, então ele conseguia transitar entre o mundo humano e o mundo yokai e resolvia problemas e conflitos que aconteciam entre os humanos e yokais. Tanto quando eram yokais que ameaçavam humanos, quando eram conflitos que ele tinha que mediar, ou quando eram humanos que atacavam yokais. Já o Yokai Hunter do Morohoshi, ele parte um pouco dessa premissa do Gegege no Kitaro. Tem um mundo em que os yokais, eles atacam humanos, eles interagem ali naquele mundo e criam ameaças sobrenaturais contra as pessoas. O protagonista é um arqueólogo que remete muito a essa noção do Morohoshi de trabalhar o terror misturado com questões do primitivo da cultura humana, com questões da antiguidade, ancestrais que chegam até nós. Daí tem ali o protagonista, ele é esse arqueólogo, ele vai investigar essas ameaças sobrenaturais de yokais, que yokais fazem com pessoas, aterrorizam, assombram, atacam, devoram pessoas e tal. Só que diferente do Gegege no Kitaro, que daí tá muito a diferença entre o trabalho do Morohoshi pro trabalho do Mizuki, que influenciou ele, o Yokai Hunter, ele é muito mais amoral. O protagonista, esse arqueólogo, ele investiga os casos, mas nem sempre ele resolve. Às vezes ele vai lá para tentar entender o que está acontecendo, ele descobre que tem um yokai que ataca humanos, que devora humanos, se alimenta de humanos, causa terror e tal, e ele não vai brigar com esse yokai, ele não vai se arriscar e puxar a confusão pro lado dele. Ele vai lá para compreender o que está acontecendo, entende mais ou menos o que está acontecendo e se manda. Não é ele que vai puxar briga com o yokai. Então o Kitaro, que enfrentaria os yokais para defender as pessoas que estão sendo atacadas, o arqueólogo ali do Yokai Hunter, ele não vai puxar briga se não for necessário. Então a função do protagonista no Yokai Hunter é muito mais explorar, tentar entender o que está acontecendo, mas não desafiar essas forças sobrenaturais. Porque diferente lá no Gegege no Kitaro, é possível um humano chegar e dar um soco na cara do yokai. Nas histórias do Morohoshi não, porque tem essa questão que meio que separa essas criaturas sobrenaturais, essas forças sobrenaturais, elas interagem com o mundo humano, mas tem algo ali que separa elas, com que faz com que elas sejam inalcançáveis para os humanos. Tu pode ser devorado por um monstro, tu pode ter tua alma roubada por um monstro, mas tu não vai conseguir brigar no soco com ele numa história do Morohoshi, porque tu não consegue nem compreender direito como essa entidade funciona, quanto mais desafiar ela. Outra série do Morohoshi dessa época é o Ankoku Shinwa, né, que a tradução é algo como mitos da escuridão, lendas da escuridão, que daí o protagonista é a reencarnação do Yamato Takeru, que é aquele herói mítico japonês, e ele também acaba enfrentando questões sobrenaturais, yokais e outras assombrações, assim. Mas o Morohoshi, ele tem muitas histórias curtas, né? No vídeo lá que eu falei sobre o guia ilustrado dos pássaros e dos peixes, tem lá várias histórias dele que são histórias curtas, algumas delas são releituras de lendas urbanas, outras delas são releituras de mitos chineses, uma delas é uma releitura da Pequena Sereia, então ele pega essas histórias tradicionais e faz as versões dele com uma questão de estranhamento, de sobrenatural e de horror. E o trabalho do Morohoshi, ele vai acabar influenciando um monte de gente, apesar do trabalho dele não chegar aqui na gente, não chegar no Brasil, não chegar nem direito nos Estados Unidos e na Europa, muitos japoneses vão ser muito influenciados pela obra dele. Por exemplo, o Ito Junji, ele já falou algumas vezes sobre como algumas obras dele são bastante influenciadas por essas histórias de terror que o Morohoshi fez. A Takahashi Rumiko, ela já contou que o protagonista do Urusei Yatsura se chama Moroboshi como uma homenagem ao Morohoshi Daijiro. O Miyazaki, lá do estúdio Ghibli, também é o outro autor que é bastante influenciado pelo Morohoshi. Tem vários registros dele elogiando, dele falando muito bem do Morohoshi. Várias obras do Miyazaki têm referências diretas à obra do Morohoshi. Nausicaa dos Vales dos Ventos, Chihiro, Princesa Mononoke, tudo lá tem referências a obras do Morohoshi. O próprio Miyazaki já contou que quando ele foi fazer a versão em quadrinhos do Nausicaa, ele queria que o Morohoshi tivesse desenhado. E outro autor que é bastante influenciado pelo Morohoshi é o Ano Hideaki. O Ano é outro sujeito que tem vários registros dele elogiando, falando bem, falando várias coisas sobre o trabalho do Morohoshi. O
o Ano já falou que a esposa dele, a Ano Moyoko, ela tem a coleção completa das obras do Morohoshi em casa. Então ele tem lá toda a coleção do Morohoshi à disposição dele, porque a esposa dele sempre foi muito fã. E o Ano também já contou que na época que ele trabalhou como animador no Nausicaa do Vale dos Ventos, ele e o Miyazaki passavam horas conversando juntos sobre as obras do Morohoshi. Então o Ano é um cara que foi muito influenciado pelas obras do Morohoshi. E o Ano já contou várias vezes em entrevistas, em eventos, sobre como a obra do Morohoshi influenciou muito ele. E quando ele fala do Evangelion, ele já contou que quando ele criou o Evangelion, ele queria passar para o público a mesma sensação que ele tinha quando ele lia as histórias em quadrinhos do Morohoshi. E que tem vários elementos de Evangelion que são referências, são citações diretas a histórias em quadrinhos do Morohoshi Daijiro. Isso o próprio Ano falando. Uma delas é a Seibutsu Toshi. Seibutsu Toshi foi essa história em quadrinhos que o Morohoshi publicou lá em 1974, que foi a história que deu para ele o prêmio Tezuka em 1974. Seibutsu Toshi pode ser traduzido como a metrópole que é uma forma de vida, a metrópole biológica. E a trama é sobre uma equipe numa nave espacial que vai explorar Júpiter e eles voltam de Júpiter. E na volta de Júpiter, eles descobrem que eles estão com uma doença misteriosa e essa doença faz com que o corpo deles acabe se fundindo com objetos metálicos e com outros objetos não orgânicos. E aos poucos as pessoas vão se diluindo e se fundindo nos objetos e se fundindo nas coisas e se fundindo umas nas outras, até virar tipo uma gosma em que todas as coisas são uma só. E o Ano já contou que o projeto da instrumentalidade humana que aparece em Evangelion é uma citação direta ao Seibutsu Toshi do Morohoshi. A ideia de as pessoas se dissolverem e se fundirem e virarem uma coisa só, com uma única consciência, o Ano disse que ele tirou isso do Seibutsu Toshi do Morohoshi e resolveu colocar no Evangelion. E não só isso, tem mais outros elementos de Evangelion que são tirados direto das obras do Morohoshi. Outro deles é um arco do Yokai Hunter, que a tradução do título é algo como Árvore da Vida. Nesse arco de Yokai Hunter, o protagonista ele vai investigar uma história que envolve o mito de Adão e Eva, como Adão e Eva comeram o fruto proibido, que era o fruto do conhecimento, e a humanidade são os descendentes desse homem, dessa mulher que comeram o fruto do conhecimento. Mas nessa história de Yokai Hunter, a gente descobre que Deus criou outras formas de vida, e essas outras formas de vida, eles não comeram o fruto do conhecimento, mas eles comeram o fruto da vida. E comendo o fruto da vida, eles se tornaram anjos. Então a origem dos anjos seriam essas outras formas de vida, que ao invés de fazerem como Adão e Eva, que provaram o fruto do conhecimento, eles provaram o fruto da vida. E eles se tornam anjos, e nesse arco do Yokai Hunter, os anjos decidem que vão destruir a humanidade. Essas formas de vida que se alimentaram do fruto da vida, e não do fruto do conhecimento, e por isso se tornaram anjos, querem exterminar a humanidade. E o Ano conta que a ideia do Evangelion, dos anjos chegarem na Terra, aquelas formas de vida, e toda essa relação com o fruto do conhecimento, o fruto da vida, e toda a mitologia cristã e hebraica que tem no Evangelion, o Ano conta que ele tirou isso do arco da Árvore da Vida do Yokai Hunter. Ou seja, toda a ideia em Evangelion de usar mitologia cristã e hebraica é porque na história do Yokai Hunter, dos anjos que querem exterminar a humanidade, o Morohoshi usou mitos hebraicos e cristãos, o Ano usou esse arco do Yokai Hunter como referência para criar o Evangelion, e por isso que esses mitos hebraicos e cristãos chegaram em Evangelion. Isso é o Ano que fala. Vocês podem achar entrevistas dele em japonês em que ele conta sobre isso. Como toda essa ideia dos anjos e da mitologia cristã e hebraica, ele escolheu colocar isso no Evangelion porque ele queria fazer uma referência ao arco da Árvore da Vida de Yokai Hunter do Morohoshi Daijiro. Inclusive tem entrevistas com o Ano, com o Higuchi e com a equipe lá da Gainax que eles falam sobre o Evangelion, que quando eles decidiram usar a mitologia cristã e hebraica para fazer a animação, eles não imaginavam que Evangelion seria exibido no Ocidente. E que se eles soubessem que Evangelion chegaria no Ocidente, que talvez eles não tivessem usado mitologia cristã e hebraica, eles tivessem usado outra mitologia. Porque eles ficariam com medo dos conflitos e das polêmicas que poderiam causar eles usarem a mitologia cristã e hebraica para fazer a história deles. Então a obra do Morohoshi Daijiro vai influenciar muita gente, inclusive vai influenciar o Ano e é uma das principais influências para Evangelion. Mas tem uma outra história que o Ano também declara que foi uma das grandes influências do Evangelion, que é essa história em quadrinhos chamada Kage no Machi. Kage no Machi, a tradução é algo como A Cidade das Sombras. É uma história que foi publicada originalmente em janeiro de 1985 na revista I Am Champion. É um one shot, né, que foi publicado nessas revistas de coletânea. O Ano conta que essa é uma das histórias do Morohoshi, junto lá com a Seibutsu Toshi e com o arco da Árvore da Vida de Yokai Hunter, que foi influência direta para o que ele queria fazer em Evangelion. Quando ele foi fazer Evangelion, ele conta, ele queria que o público sentisse a mesma coisa que ele sentiu quando ele leu as
essas histórias quando ele leu Kagero-machi. Eu tenho essa história aqui no volume 4 de Morohoshi Daijiro Tokusenshu, que é a seleção especial de Morohoshi Daijiro, que é uma série que são coletâneas com várias histórias curtas do Morohoshi. Como ela é uma história curtinha, eu vou acabar dando spoilers sobre ela, mas que são importantes pra gente entender a relação que Kagero-machi tem com o Evangelho. A história começa com o protagonista, que é o Akio, ele é um menino, e ele se vê caminhando por um beco que ele nunca tinha visto antes, ele não conhece aquele lugar. Conforme ele vai avançando por esse beco, ele chega numa área da cidade que ele também nunca viu antes. Parece um lugar tranquilo, mas ele vê pessoas tendo uma reações estranhas, pessoas que parecem que saíram correndo, algumas que caíram de joelhos e estão rezando, outras que estão muito assustadas, olhando pra cima. E daí ele tá lá caminhando de forma tranquila, mas ele percebe que aquilo é tudo muito estranho e que aquilo só pode ser um sonho. Ele entende que ele tá sonhando, então é um tipo de um sonho lúcido. E no começo ele estranha a reação das pessoas, mas daí ele percebe que as pessoas elas estão assustadas por algo que tá vindo. Tá chegando alguma coisa, mas ele não sabe o que é essa coisa que tá chegando. Depois ele acaba acordando e ele tá lá deitado na praça, e a gente descobre que ele tá lá deitado na praça porque ele tá matando aula. Depois da escola ele é matriculado em um cursinho daqueles de reforço, mas ele não tem ido nas aulas do cursinho, ele fica lá matando aula na praça. E aparece pra ele um menino estranho que ele não conhece, e esse menino conta pra ele que sabe que ele odeia o cursinho. E ele convida o Akio pra, em vez do Akio ir ao cursinho, acompanhar ele pra ir ver uma coisa divertida. Ele não conhece aquele guri, ele acaba fugindo, mas ele vê que ele tem tempo livre ainda, e o Akio resolve passar lá no Game Center, lá no estabelecimento lá dos arcades, tem a criançada jogando videogame. Ele acaba sendo reconhecido por uns valentões da escola, os valentões tentam roubar o dinheiro dele, ele acaba fugindo, e ele acaba passando perto de um beco, e ele passa por aquele beco, e ele percebe que aquele beco ele não conhecia, ele nunca tinha visto antes. Mas ao mesmo tempo, ele reconhece aquele beco como sendo muito parecido com o beco que ele tinha visto nos sonhos dele. E o menino que ele tinha visto antes reaparece e convida ele para eles entrarem no beco, porque lá tem um lugar muito legal. E eles entram no beco, eles chegam num lugar que é um bairro que o Akio nunca tinha visto antes, ele fica até espantado como é que tem um lugar dentro da cidade assim que ele nunca tinha visto. E é um lugar extremamente tranquilo. O menino convida eles para eles irem no Game Center, mas daí o Akio começa a se sentir mal e resolve ir embora. E o menino diz para ele não sair, porque ainda não pode, naquele momento ali eles não poderiam sair. E quando o Akio sai, ele se dá conta que ele tá num lugar da cidade que ele nunca tinha visto antes, exceto nos sonhos. Ele tá no mesmo lugar dos sonhos dele. E ele vê aquelas pessoas desesperadas que ele tinha visto no sonho dele. Pessoas que estão em pânico, pessoas que estão saindo correndo, pessoas que estão caídas de joelho no chão. Todo mundo parece que tá assustado com algo que tá vindo, que tá deixando elas em pânico, e o Akio não sabe o que é, ele fica meio assustado, e o menino chama o Akio para eles se esconderem. E quando o Akio vê o que é que tá chegando, ele vê que é um monstro. É um monstro, uma criatura humanoide gigante, que ele só vê a silhueta, que tem uma forma que parece humana, mas tem umas proporções muito estranhas, tem os braços alongados, as costas curvadas. Parece ser humano, ao mesmo tempo que parece ser algo que não é humano. E o menino diz pro Akio ficar escondido, porque aquele monstro, ele aparece naquele bairro todos os dias, e ele vem para escolher pessoas para devorar. Ele surge no bairro todos os dias, mais ou menos naquele horário, escolhe umas pessoas, devora e vai embora, só que todo mundo sabe que no dia seguinte ele vai voltar. E o Akio, obviamente, fica horrorizado com isso, né? Ele não só tá num lugar da cidade que ele nunca tinha ido antes, mas que ele já tinha visto nos sonhos dele, e tem um monstro gigante que devora pessoas. E esse monstro gigante parece muito, né, esses monstros do Morohoshi, porque se fosse um yokai do Mizuki Shigeru, a gente ia ver o yokai, a gente ia olhar pra ele e identificar o monstro. Ele ia ser algo visível, algo concreto, algo que parece que é possível interagir. Já esse monstro do Morohoshi, ele é uma criatura gigantesca, que é meio grotesca, que a gente reconhece como humano, mas ao mesmo tempo dá uma repulsa por não ser humano, e que não dá pra ver direito o que é, não dá pra entender direito o que ele é. E nessa confusão, o monstro acaba pegando uma pessoa, e o Akio percebe que a pessoa que o monstro pegou pra devorar era o colega da escola dele, valentão, que agrediu o Akio, que tentava roubar o dinheiro do Akio. O monstro pega o menino valentão e devora o menino valentão ali na frente de todo mundo. E o Akio entra em pânico e vai embora correndo. E a gente tem ele correndo, fugindo, mas daqui a pouco a gente tem ele dormindo lá na praça, no mesmo lugar que ele dormia sempre. E não dá pra entender direito, nem o Akio entende direito, se aquilo aconteceu num dia e depois a gente tem um corte e tem o dia seguinte do Akio matando aula de novo, ou se o Akio tava sonhando tudo aquilo. Mas se o Akio tava sonhando tudo aquilo e ele tava na cidade, em que momento que ele parou pra dormir e que ele acordou? Em que momento em que a realidade do Akio acordar
acordado termina e o sonho começa. O Morohoshi ele constrói todo o Kagnomate a partir desses cortes entre sonho acordado, mas ele não avisa quando acaba o sonho e quando começa a realidade acordado, nem quando acaba a realidade do Akio acordado e começa o sonho do Akio. E as próprias transições são aos poucos, de um jeito que a gente não consegue marcar, olha aqui começou uma coisa, aqui acabou outra. Isso aqui é um dia depois dele ter sonhado, ou isso aqui é imediatamente ele acordou e ele estava dormindo na rua. Essa questão do sonho e do acordado, eles se misturam. Então essa relação com essas questões do inconsciente, do surrealismo. Só que daí quando o Akio vai pra aula no dia seguinte, ele descobre que esse valentão que agredia ele, que roubava o dinheiro dele da escola, ele morreu num acidente de trânsito no mesmo dia que o Akio não sabe se ele foi naquele lugar estranho e tinha um monstro lá que devorava pessoas, ou se ele tinha sonhado que ele tinha ido naquele lugar. Daí na noite seguinte, o Akio sonha, e ele sonha de novo lá como estava no início da história, que ele tá caminhando meio perdido num beco, uma coisa bem onírica, bem tranquila, só que ele vai até o final do beco, chega até aquele mesmo lugar que ele tinha chegado antes no sonho, em que as pessoas estavam em pânico, correndo, apavoradas porque estava vindo uma coisa, e ele consegue ver o que estava vindo. E o que está vindo é o monstro gigante esse que devora pessoas. E quando o Akio vê isso no sonho dele, ele é muito mais tranquilo. Quando ele estava acordado e o menino levou ele pro beco e eles entraram naquele lugar estranho que ele nunca tinha ido antes, ele vê o monstro e ele se assusta com o monstro, ele fica horrorizado com aquela criatura gigante que devora pessoas. Mas quando ele vê nos sonhos, ele vê e aceita aquilo como se fosse algo normal, como se fosse algo até interessante de se ver. Ele observa aquilo ali com muita atenção e ele vê de novo a criatura gigante devorando pessoas. E o monstro gigante ele vai lá até o cursinho e devora o professor, e logo depois o monstro tá indo pegar o pai e a mãe do Akio. Só que nesse momento o Akio acorda. Ele acorda de noite na cama dele, levanta e descobre que os pais dele estão conversando sobre ele. Os pais dele sabem que ele mata a aula e percebem que ele começou a matar a aula do cursinho depois que ele foi reprovado na aula da turma C. No cursinho ele coloca lá os alunos a partir das notas que eles tiram, e por isso ele tinha sido colocado com a turma lá dos mais atrasados e tal. Ele estava se sentindo mal com aquilo, começou a matar a aula do cursinho, e os pais dele estão conversando, que sabem que ele mata a aula, e estão cogitando talvez trocar ele de cursinho, talvez colocar ele num outro cursinho em que não leve as notas em conta para distribuir os alunos na turma. E o Akio ele se sente mal com aquilo, né? Os pais falando sobre ele, sabendo que ele foi reprovado, sabendo que ele tá matando aula. No dia seguinte a gente tem o Akio de novo matando aula lá na praça, como ele sempre mata aula. Daí ele acorda com as pessoas gritando que tá tendo incêndio. Gritos de incêndio, socorro, vão ajudar no incêndio. E o incêndio aconteceu justamente no cursinho, com o professor e a turma que o monstro tinha devorado no sonho dele. E daí ele percebe que as pessoas que são devoradas pelo gigante, que aparece tanto quando ele se perde no beco estranho, ou quando ele entra no beco dos sonhos dele, que ele não tem noção se aquilo ali acontece de verdade ou é só sonho, quando as pessoas são devoradas por aquele gigante, as pessoas morrem de verdade. E ele tem um susto com isso e sai correndo de novo para procurar o beco. No caminho, ele encontra de novo aquele menino que tinha convidado ele para ir no beco, e daí eles vão correndo para lá e o menino fala, no dia anterior ele devorou o professor e a turma do cursinho, e eles morreram de verdade. Quem será que essa criatura vai devorar hoje? A próxima vítima que o monstro estava atrás nos sonhos dele era o pai e a mãe dele. E o Akio começa a correr atrás do menino junto, só que o Akio, conforme ele vai correndo, ele vai ficando para trás. Ele sente que a mochila dele tá cada vez mais pesada. E o menino diz para ele, abre a mochila então e vê o que tem dentro. Daí o Akio abre a mochila e dentro da mochila tem um revólver. O Akio pensa que, aquele revólver parece o revólver de brinquedo, a réplica que o primo dele tem. E o monstro percebe o Akio menino e começa a vir para perto deles. E o menino diz para ele, tu tem uma arma, usa essa arma contra o monstro, vai lá e atira nele, mata o monstro, que daí tu vai salvar as pessoas e ele vai parar de devorar pessoas. Porque olha só, ele tá comendo teus colegas, ele tá comendo teus professores, ele quer comer teus pais, é a tua chance de salvar eles. E o Akio ele entra em pânico, ele tá com aquela arma na mão, ele vê o monstro vindo para perto dele, o menino diz que ele pode usar a arma para acabar com o monstro e salvar todo mundo, o Akio entra em pânico, ele fica, eu não consigo. O Akio não tem coragem de fugir, não tem coragem de avançar, ele tem a arma na mão, mas ele não tem coragem de usar. E o Akio foge até ficar encurralado num beco pelo monstro, e quando o monstro tá vindo para perto dele, o Akio diz pro monstro, vai lá, devora todo mundo da escola, devora todos os professores, devora meu pai e minha mãe, devora todo mundo. E o Akio ele tem um surto que é pedir pro monstro atacar
todas as coisas que ele odeia. Quem o monstro tinha atacado? As pessoas que ele odiava. No começo da história, quando o menino convida o Akio pra ir no beco, ele diz, ó, eu sei que tu odeia o cursinho. Quem que o monstro devora depois? Ele devora o valentão, ele devora o professor e os colegas do cursinho. O Akio tava magoado com os pais dele e tinha visto nos sonhos um monstro indo em direção aos pais. Então tem uma noção aqui que essa criatura, ela ataca as pessoas que o Akio odeia e essas pessoas morrem de verdade. E o Akio acaba percebendo isso e diz, vai lá e devora todo mundo. Devora todo mundo da escola, devora todo mundo do cursinho e devora meus pais. E o menino diz pra ele, não diz isso, não tá louco, porque não vai dizer isso, vai mandar o monstro matar as pessoas que tu conhece. E quando o monstro finalmente chega perto do Akio e encara ele, o Akio encara o monstro de volta e percebe que o monstro tem a cara do Akio. A ideia de que o monstro é uma parte dele. Então tem aquela coisa do monstro parecer um pouco humano, mas ele tem proporções tão distorcidas, tão disformes, que a gente não reconhece ele como humano até que a gente vê o rosto dele. E o rosto dele é completamente humano. Então aquela coisa da proximidade, do estranhamento, aquilo é próximo da gente, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que nos distancia. E aquilo é algo distante do mundo sobrenatural, mas tem uma parte de humano, tem uma parte que é nossa ali naquela entidade. E quando o Akio descobre que o monstro é ele, daí sim que o Akio surta de vez e tem coragem de atirar no monstro e matar o monstro. Bom, no final da história, o Akio é encontrado sozinho, desmaiado num beco. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ele. O Akio diz que ele não precisa ir mais no cursinho, né? Porque o professor do cursinho foi morto lá, teve incêndio e destruiu o cursinho. A mãe dele passa a brigar menos com ele depois de todo o trauma, por tudo que ele passou. E ele tá indo pra escola até que ele olha pro lado e vê o beco que ele nunca tinha visto antes. Então ele para diante do beco estranho, que leva pro lugar que ele não conhece, já entendendo o processo, né? Ele sabe quem aquele monstro devora e o que acontece com as pessoas que são devoradas pelo monstro. Ele tá indo pra escola, mas ele hesita por um tempo, até que ele pensa, a primeira aula é educação física, e eu odeio educação física. E se escolhe entrar no beco, e é assim que acaba a história. Então, típico daquelas histórias do Moro Roshi, que ele trabalha com terror, com o sobrenatural. É um sobrenatural que ele se manifesta no mundo físico, mas apesar de ele estar se manifestando no mundo físico, a gente não entende completamente ele, a gente não consegue se relacionar totalmente, entender os processos e o que está acontecendo, mas mesmo sem nós, os leitores, e mesmo sem o protagonista entendermos o que está acontecendo, o que a entidade faz acaba de alguma forma influenciando no mundo físico. Mas as relações do protagonista com essa entidade sobrenatural é uma relação que se dá no nível do inconsciente. Tem um vínculo ali entre os dois, mas é um vínculo que não é completamente consciente de forma plena, pelo menos não é até o final da história, porque no final o Akio compreende como ela funciona e escolhe voluntariamente usar ela. A criança que encontra uma coisa sobrenatural que causa a morte das pessoas, ela tem medo a princípio, até ela entender que ela tem um tipo de controle sobre aquilo. E quando ela entende que ela pode escolher matar quem ela odeia, o Akio abraça aquilo e decide usar aquilo de forma voluntária. Bom, o Kage no Machi é uma das histórias do Moro Roshi que o Anno fala que foi uma das grandes influências para ele fazer em Evangelion. Quando ele queria fazer Evangelion, ele queria que o público sentisse a mesma coisa que ele sentiu quando ele leu o Seibutsu Toshi, quando ele leu o arco da árvore da vida do Yokai Hunter e quando ele leu Kage no Machi. Essas três histórias têm elementos que o Anno pegou e usou de forma direta no Evangelion. Dá pra reconhecer inteirinho ali. Toda a questão da instrumentalidade humana é lá do Seibutsu Toshi. É o mesmo processo que o Anno pegou e colocou pra lá. Toda a relação da humanidade com os anjos virem pra exterminar a humanidade e usar a mitologia cristã e hebraica que tem no Evangelion é porque todos os sistemas estavam lá no arco da árvore da vida do Yokai Hunter e o Anno foi lá e buscou isso e usou o Yokai Hunter como inspiração também para Evangelion. E a outra história do Moro Roshi que o Anno fala que foi citada diretamente em Evangelion é o Kage no Machi. E se nós pensarmos no que mais especificamente foi usado de forma direta, que o Anno pegou no Kage no Machi mais direto e colocou no Evangelion, a gente pode pensar em algumas coisas. Tem umas que são um pouco mais abstratas, que são a relação do protagonista ali do Shinji com o pai dele, né? O Akio aqui, ele tem ali o conflito com os pais deles, que ele não se reconhece, não se sente amado e tal, apesar de ser um pouco mais superficial. Mas assim, ó, o que é mais gritante é como o Anno, ele foi fazer em Evangelion uma história que pega elementos que são da tradição dos mechas, toda essa questão das crianças que herdam uma guerra que é dos pais dela, a tecnologia que eles recebem é uma tecnologia que foi toda pensada em funções bélicas e tal, né? Os jovens que herdam um conflito que eles não queriam herdar, isso é algo que vem lá da temática dos mechas, mas o Anno tangencia isso e vai para outros lados. E um dos pontos que mostram como o Anno está tentando subverter a ideia do mecha é que os Evas do Evangelion, eles parecem mechas a princípio, o Anno nos mostra, olha só como eles são mechas, para aos poucos desmontar isso e mostrar, olha só, isso aqui
aqui nunca foi um mecha, isso aqui é uma outra coisa. E da mesma forma que isso aqui nunca foi um mecha, essa história aqui que no começo eu fingi que ia ser uma história de mecha, ela só tangenciou o mecha, virou e foi pro outro lado. Então, no mesmo tempo que a história começa intencionalmente parecendo que é uma história de mecha e vai se afastando virando outra coisa, os Evas eles começam parecendo mechas e aos poucos a gente vai descobrindo que eles não são mechas, eles são outra coisa. E uma dessas coisas que a gente pode pensar é no design dos Evas, porque o design dos Evas, ele não parece um mecha da tradição do Real Robot, não parece um Gundam, não parecem lá o Giant Robot, nem o Mazinger, nem nenhum desses mechas anteriores. Os Evas têm uma aparência que lembram formas humanoides, mas são formas humanoides desproporcionais, com as pernas e os braços muito longos, aqueles braços que andam parecem pendurados, as costas curvadas. Então todo o design dos mechas do Evangelion é baseado no monstro do Kage no Machi, essa criatura que parece humanoide, mas não parece humanoide ao mesmo tempo, esses braços longos, essas costas curvadas e tal. Então basicamente o Eva, ele usa as proporções do corpo do monstro do Kage no Machi, só que é o monstro do Kage no Machi vestindo uma armadura, que dá a impressão pra gente que é um mecha, mas não, é só uma armadura por cima de uma forma orgânica. Inclusive quando o Eva 01 do Shinji sai do controle, né, que ele entra naquela forma descontrolada, vira um monstro lá e começa a atacar tudo sem fazer muito critério, a postura que o Eva 1 assume é uma postura mais curvada ainda, que aparece muito mais ainda com o monstro do Kage no Machi. Quando o Eva e o Shinji, eles perdem a consciência humana e se tornam puro instinto primitivo, puro manifestação do inconsciente, simplesmente atacam todo mundo, da mesma forma que o Akio aqui quer atacar todo mundo, quer atacar os professores, os colegas, os pais, coloca o ódio dele contra todo mundo. E quando o Eva 01 assume essa postura psicológica, ele assume uma postura física ainda mais parecida com o monstro do Kage no Machi. E no Evangelho tem aquilo que eles mostram o Eva, primeiro eles apresentam como um mecha, daí eles desconstroem isso, e na verdade ele não é um mecha, ele é uma forma orgânica que está usando uma armadura, é um clone lá dos anjos e tal. Só que depois na história a gente descobre que na verdade ele é um clone dos anjos, mas ao mesmo tempo ele é um clone humano, tem um monte de DNA humano ali no Eva. Então o Eva é muito mais humano do que a gente imagina que ele seja. E isso acontece também no Kage no Machi, quando encara o monstro e descobre que o monstro na verdade é um reflexo dele. O monstro é muito mais parecido com ele do que ele imaginava. O Eva é muito mais parecido com o humano, com a humanidade do que a gente imaginava. Então tem aquela coisa que a gente não reconhece como humano porque é monstruosa, mas aos poucos a gente vai descobrindo que aquilo é mais humano, né? Inclusive quando a gente vê o Eva sem a máscara, que a gente vê o rosto que é orgânico. Então tem aquele choque de descobrir que aquela coisa, primeiro eu pensava que era um robô e depois eu descobri que era um monstro, mas depois eu descobri que na verdade o monstro é humano, ou seja, o monstro e o humano tem muito em comum. O monstro e o humano aqui tem muito em comum no Kage no Machi, né? Quando descobre que aquele monstro, aquela criatura que ele mais tem medo, que aquela criatura terrível, que mata as pessoas que ele conhece, na verdade é um reflexo dele, é uma parte dele que está fazendo aquilo. Então quando o Anno fala que no Evangelho ele queria que o público tivesse a mesma sensação que ele teve quando ele lia as histórias do Morohoshi, principalmente essas histórias que eu citei, inclusive o Kage no Machi, é essa sensação de tu estar diante daquela criatura, tu vê que é um monstro e daí tu descobre que o monstro é tu. Então Kage no Machi é uma dessas obras que vai ser citada diretamente ali no Evangelion, porque os Evas são baseados na criatura gigante do Kage no Machi. Inclusive o Eva 01, quando ele fica lá violento e se descontrola, ele vira canibal, ele começa a devorar o outro anjo, que é canibal igual aqui a criatura do Kage no Machi, esse monstro que, na verdade, esse monstro, ele é o próprio Akio, e é um monstro que devora pessoas, é o Akio que está devorando pessoas, é o Akio que está escolhendo matar as pessoas que ele odeia para se livrar do caminho dele. Então essa questão que muito do Evangelion são referências diretas à obra do Morohoshi Daijiro, ao Kage no Machi, ao Seibutsu Toshi, ao arco da árvore da vida do Yokai Hunter, mas tem algumas outras influências mais indiretas a outras obras do Morohoshi. Então o Morohoshi, como eu falei, é um daqueles autores que ele é extremamente reconhecido e premiado no Japão, mas que no Ocidente aqui, né, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos e nós aqui na América Latina, no extremo Ocidente, ele é um cara que chegou muito pouco aqui. Mas mesmo a gente não tendo muito contato com a obra dele, lá no Japão ele é um cara que influenciou muita gente, né, Miyazaki, o Ito, a Takahashi, inclusive o próprio Shingeki no Kyojin, lá o Ataque dos Titãs, a ideia de que existe uma cidade que vem um monstro gigante que invade a cidade e devora pessoas, e depois a gente descobre que na verdade esses monstros gigantes eles são humanos. Shingeki no Kyojin também é outra história que é muito influenciada pelo Kage no Machi do Morohoshi Daijiro. Então o Morohoshi é um cara que é, assim, extremamente influente, apesar de chegar pouco dele em nós, e é um autor que deveria ser muito mais publicado aqui no Brasil. Inclusive uma questão do vídeo passado lá das perguntas e respostas, me perguntaram se eu pudesse escolher qualquer história em quadrinhos para ser publicada aqui no Brasil. Eu respondi, né, as coletâneas do Morohoshi Daijiro. As coletâneas do Morohoshi Daijiro, com essas histórias curtas dele, isso aqui é tudo ouro. Tem várias coisas assim que são excelentes e que influenciaram muitas das obras
criadores e dos autores que a gente conhece hoje. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem não gostou aperte no não gostei. Peço que indiquem esse vídeo para os seus amigos e também indiquem esse vídeo para as pessoas que vocês querem que o gigante devore. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Convido vocês para seguirem Ilha Kaiju nas outras redes sociais, né? Instagram, Twitter e onde mais vocês acharem. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam isso aqui. Já falei isso aqui várias vezes. É graças aos apoiadores do canal que eu tenho tempo e tenho condições de trabalhar aqui nesses vídeos. Muito obrigado aos apoiadores. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Obrigado e até o próximo vídeo.